Fala pessoal, tudo bem com vocês? A campanha espetacular do Grêmio teve mais do que Luizito Soares e eu vou falar sobre isso. O craque uruguaio terminou. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A campanha espetacular do Grêmio no Campeonato Brasileiro teve um pouco mais do que apenas Luizito Soares. Eu vou falar sobre isso. O craque uruguaio termina o ano consagrado aqui no Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu demorei para gravar esse vídeo, gente. Eu não consegui durante a quinta-feira, estou aqui para falar sobre isso. Eu fiz uma live pós-jogo, mas é claro que eu tinha que fazer um vídeo sobre a campanha do Grêmio, sobre o ano do Grêmio, sobre Luizito Soares. E foi bom até, porque a gente teve novos elementos, né? O Soares passou o dia inteiro sendo homenageado por alguns dos principais veículos de comunicação, grandes portais e premiações do Campeonato Brasileiro. O Soares ganhou a bola de ouro da ESPN, que é um troféu muito tradicional, a bola de prata, né? E que premia com a bola de ouro o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou também a bola de prata como o melhor atacante, esteve lá na seleção oficial, mas a bola de ouro é para o melhor jogador. E o Luizito foi consagrado com a bola de ouro como o craque do Brasileirão 2023. Olhem o tamanho disso. Na temporada em que ele mais jogos fez em toda a sua carreira, em que ele não consegue levar o Grêmio ao título, mas isso por uma questão de 2 pontos, se torna o líder de participação em gols no campeonato, e na temporada também por parte do Grêmio, um fenômeno, que fez golaços, que construiu viradas, que jogou muita bola no time do Grêmio. Como torcedor, eu nem preciso dizer para vocês, né, o quão feliz eu fiquei, o quão emocionado eu fiquei ao longo de todo o ano e agora nessa reta final, com as homenagens, com o que ele jogou. Cada jogo era uma despedida e era assim, absurda a diferença técnica, né, dele para os demais. É um jogador muito, mas muito acima da média. A ESPN tratou ele como um alienígena, né? E é isso, né, cara? Quando a gente fala que o Messi é um ET, né? Pode ser. O Soares pode ser um alienígena, para usar um nome diferente. É surreal, cara. E aí é muito legal, cara, porque ele foi um cara que se envolveu mesmo com a cidade, com Porto Alegre, com o clube, com o Grêmio. Ele quis dar certo. Ele na metade do ano lá quis ir embora, isso é verdade, estava com dor no joelho, ficou tentado a jogar com o Messi no Miami, o Grêmio falou não, você tem contrato, ele resolveu o contrato dele e depois se entregou do início ao fim e construiu essa campanha maravilhosa com o Grêmio. E foi muito legal vê-lo nesses prêmios, né? Ele emocionado, ele valorizando a família, ele dizendo o quão difícil foi ficar longe deles, porque foi um ano muito difícil em termos disso. E o cara que se reinventou, né? O cara que se desafiou aos 36 para 37 anos, veio jogar numa liga com gramados não tão bons, inclusive do próprio Grêmio, com dificuldades no joelho, com uma artrose que ele tem que tomar medicamento o tempo inteiro. Um futebol diferente, né, do que ele sempre se acostumou a jogar, e de repente ele performa dessa maneira. Ele estava muito feliz, cara, realizado. Eu fiquei satisfeito de ver o Luizito dessa maneira, sendo tietado, né, por vários companheiros, atletas, treinadores, porque ele é uma entidade, né, cara? Quando a gente fala de futebol internacional, quando a gente fala de centroavante, quando a gente fala de artilheiro, é impressionante. A figura do Luizito Soares, ela fez bem ao futebol brasileiro, especialmente aos gremistas, mas ela deu um brilho a mais, inclusive para essas festas de final de ano aí, de premiações. Agora, a pergunta que eu faço para você o Grêmio foi só Luizito Soares? E é inegável a relevância do Soares para esse time do Grêmio. É inegável. Os números dizem isso, né? Ele é responsável por metade dos gols do Grêmio. Mas o Grêmio construiu algumas vitórias importantes em que o Luizito não estava. Contra o Flamengo, especialmente, contra o Atlético Mineiro. O Luizito, em alguns jogos, ele não estava e o Grêmio ainda conseguiu algumas vitórias importantes. Evidentemente, na maior parte delas, lá estava o uruguaio resolvendo, decidindo. Contra o América, ele participa dos 4 gols em viradas espetaculares. Contra o Botafogo, ele vira o jogo para o Grêmio. Contra o Coritiba, ele que faz a jogada do gol do Ferreira. Poderia ficar aqui horas, né? Contra o Fluminense, né? Ele fez 2 gols. Ele é impressionante. Eu acho que eu nunca vi no Grêmio, vou falar pelo meu time,
um jogador com essa capacidade de decisão, em que começava o jogo, você tinha ele no ataque, você falava assim, bom, alguma coisa ele vai fazer. E em alguns jogos ele até passou em branco, mas nunca no sentido de não tocar na bola, não se esforçar, não criar uma chance de gol, não dar um drible, nunca, isso nunca. Então, quando você tem ele no ataque, cara, você sabe que vai sair alguma coisa. É impressionante, é uma tranquilidade maravilhosa de se ter. Você olha o Luizito em campo e você fala assim, toca a bola nele. Porque é muito difícil ele desperdiçar. E ele errou alguns passes, errou alguns gols, normal, e fez 29 no ano. O cara fez 29 gols na temporada com 36 anos. É bizarro ou não? Enfim, se despede do Brasil, de Porto Alegre, do Grêmio, neste sábado, se eu não me engano. Inclusive o Grêmio convocando aí uma galera para a partir das 7 da manhã se despedir dele no aeroporto Salgado Filho. Mas o Grêmio é só Luizito, eu queria valorizar demais aqui o técnico Renato Portaluppi. E eu sei que eu vou comprar uma briga com muitos torcedores quando eu disser isso, porque é incrível como o Renato ainda tem detratores. Ele ainda tem, eu não vou dizer detratores, né? Mas e é direito de cada um. Muitos torcedores não gostam do trabalho do Renato como técnico. O Renato tem a figura de ídolo dele lá, mas alguns torcedores não reconhecem o Renato como um técnico interessante. E enxergam apenas no Luizito o fato do Grêmio estar na posição que terminou o campeonato. É claro que o Luizito, já falei aqui, é amplamente responsável, mas eu não posso tirar o mérito do Renato, gente. Eu não posso. É a oitava, porque assim, fica muito fácil a gente falar isso, né? E o futebol é muito, muito complexo para a gente simplificar e dizer, não, é por isso ou é por aquilo. Não é. Tem muita coisa envolvida. Eu não posso dizer que o Grêmio só chegou na Libertadores ou foi vice-campeão por conta do Suárez. Embora seja muito por conta do Suárez. Mas eu não posso dizer que é só por causa dele. Eu não posso colocar na conta apenas do Suárez, porque o futebol é coletivo. A individualidade do Suárez ela é indiscutível, mas ele precisa de um passe, ele precisa de uma estrutura e ele precisa ter uma relação que ele teve com o Renato. O Renato criou uma relação com o Suárez linda, maravilhosa, belíssima. E olha que nem sempre foi assim. Na metade do ano, quando dá o imbróglio do contrato, o Renato ficou desconfortável. Não foi legal. O Renato quase vaza na coletiva alguns bastidores que poderiam botar tudo a perder. O Suárez estava incomodado. Ele incomodou o grupo, ele incomodou o Renato. Ali houve uma turbulência que o Renato administrou. Vocês viram aí que o Lugano viralizou, porque o Lugano foi capitão da Celeste naquela seleção de 2010, em que o Uruguai assombra, né, com o Diego Forlán sendo eleito o craque da Copa, Suárez, Cavani, meu Deus do céu, e Godin, Lugano. E o Lugano, ele falou a respeito disso. Ele disse, eu conheço o Luizito, eles são amigos, conheço o Luizito. O Renato teve muita habilidade para segurá-lo na metade do ano. E não é segurar no sentido de não deixar ir embora, é segurar no sentido de conseguir abraçar o cara de volta. Ele consegue puxar o cara de volta. Ele consegue criar uma relação em que os dois terminam se abraçando, se beijando, um sacaneando o outro, um mostrando o seu DVD para o outro. O Renato, ele tem uma capacidade de gerir vestiário que é, assim, coisa de negócio de curso de MBA, assim, cara. Ele é mestre nisso. Ele é mago nisso. Ele é um gênio nisso. E eu não estou dizendo, e eu não estou dizendo com isso que o Renato seja um indigente tático, que ele não saiba nada de futebol. Eu fiz um texto certa vez que o Renato me ligou, dizendo que ele era um farsante, que ele montava um personagem do cara sentadinho na beira da praia jogando futevôlei enquanto outros estudavam, para dar a ideia de que ele não estuda, de que ele é o boleiro, de que ele é o malandro, quando na verdade ele entende de futebol, ele se reinventou várias vezes durante o ano, ele trocou muitas vezes de sistema, ele começou um time do zero, ele pegou o time vindo da B, ele veio treinar o Grêmio na B, chegou na A e foi vice-campeão brasileiro. Eu não posso acreditar apenas a um jogador. Ali tem um trabalho, e tem um trabalho de administrar vestiários
especialmente uma figura deste tamanho que só o Renato conseguiria fazer. E aí, claro, o Renato cometeu alguns erros, cometeu, de escalação, critiquei, falei aqui, pô, não devia ter feito isso, demorou para trocar o goleiro. Para dar um exemplo, o Renato cometeu seus erros, mas faz parte do processo. Você errar, você acertar, você testar, você mudar. O Grêmio mudou muitas vezes era necessário, em outras isso acabou prejudicando o time, faz parte do processo. O Grêmio tomou muitos gols, não pode, faz parte do processo. E o saldo é um vice-campeonato com 2 pontinhos nos tirados, e aí você pode escolher. Ou o jogo contra o Corinthians na Arena, em que o Grêmio poderia ter vencido, ou deveria ter vencido, ou o pênalti, em que eu conversei com um árbitro, um ex-árbitro, que me disse o maior erro de arbitragem desse Campeonato Brasileiro. Pontos que não voltam mais, mas existem. E o Grêmio talvez pudesse ser campeão brasileiro. Alguém imaginava isso? Ninguém imaginava. Tem Soares, tem Renato, tem uma direção que foi muito corajosa vinda da Série B. Os caras conseguiram trazer Luizito Soares. Eu ainda não acredito que esse cara vestiu a 9 do Grêmio. E isso é um projeto ousado, em que lá atrás, Alberto Guerra, Paulo Calef e Antônio Brum tiveram a capacidade de trazer. Um cara que só rendeu ao Grêmio. E não existe case de comparação. Não existe. Não existe substituto. O Grêmio vai ter que se reinventar de novo. Vai ter que pensar, vai ter que dar uma outra cartada, vai ter que pensar diferente. Porque esse projeto Luizito, ele nasce e morre Luizito. Porque Luizito só existe um. E aí, gostaram do Luizito, craque do Brasileirão? Já estão com saudades de beijar a pistola? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!